E aí, eu quero começar a mensagem de hoje falando sobre inteligência. Eu não sei se você já caiu na tentação de achar que, porque talvez você seja mais inteligente que a média, seja mais difícil o Satanás enganar você. Porque eu faço exegese bíblica. Eu consigo fazer eu pego textos difíceis e consigo fazer exegeses, ótimas exegeses bíblicas, né? Bom para você. Mas será que a inteligência pode nos blindar contra os enganos de Satanás? Eu pesquisei sobre quem seria o homem mais inteligente que já passou pela Terra. Tá? É claro que o Google ele é muito limitado, porque ele não consegue, ele não abarca, por exemplo, o Zé Pereira, que mora lá no bairro lá do Parque do Sol. Mas tem um homem que ficou famoso por ser muito inteligente, e o nome dele é William Sidis. Deixa eu passar aqui, ver se está funcionando. William Sidis, nascido em 1898. Ele, baseado na história dele, né, acredita-se que ele tinha um QI entre 210 e 250. Quem conhece a escala de QI sabe que isso é uma coisa absurda. A média de QI mundial é 100. Se uma pessoa tem 120, ela já é muito inteligente. Então, algo entre 210 e 250 é uma coisa absurda, né? Por exemplo, aos 18 meses de idade, ele já sabia ler. Imagine uma criança com 1 ano e 6 meses lendo. A minha filha, a Esther, aos 6 anos, ela tinha lido 2 livros, né? A Liz, ela já está com 9, ela, sei lá, talvez tenha lido uns 10, 11, 12 livros na vida dela. Já é algo interessante. Mas, aos 6 anos de idade, William Sidis, ele tinha escrito 4 livros. Não é lido, é escrito. Eu nunca escrevi um livro. E não é uma tarefa tão fácil, imagino eu, né? Aos 6 anos, ele também já sabia falar 6 línguas. Inglês, grego, alemão, russo, hebraico e francês. Aos 6 anos de idade. Como que funcionava o cérebro dessa pessoa, né? Eu não consigo imaginar como que funciona o cérebro de uma pessoa assim. Que ele enxerga. Eu acho que eu estou enxergando vocês aqui, talvez ele era uma pessoa que devia enxergar, sabe, não sei quem já assistiu o filme Matrix, que via os códigos binários passando na frente, no Neo, né? Eu imagino que esse cara devia enxergar o mundo mais ou menos assim. E, aos 9 anos de idade, ele foi aprovado, então, para fazer o curso de matemática em Harvard, né, a faculdade de matemática em Harvard. Ele entrou somente aos 11, porque ele não tinha maturidade emocional. E aí eu gostaria de perguntar para vocês, é uma pergunta que eu gostaria que vocês refletissem. Quem é mais inteligente? William Sidis ou Satanás? Vocês acham que se colocasse os dois para competir, William Sidis poderia vencer Satanás em alguma competição de inteligência? Nem sonhando. Nem sonhando. Porque ele é um anjo, ele está acima de nós. Eu não imagino quanto que Satanás tiraria num teste de QI. Não faço a mínima ideia. Acho que nenhum teste de QI avaliaria a inteligência de Satanás. E eu gostaria de ler, então, aqui com vocês, alguns trechos sobre o diabo. Vamos começar em Apocalipse 12, 3 e 4. Fala o seguinte. Apocalipse, capítulo 12, versos 3 e 4. Fala o seguinte. Pessoal, eu acabei de abrir a Bíblia aqui. Eu vou fazer uma breve oração, tá? Eu gosto de fazer isso quando eu prego, tá bom? Para chamar o Espírito Santo mais uma vez, sei que a gente já orou várias vezes. Querido Pai,
Tu me conheces, tu conheces o meu coração, a minha mente, tu sabes o quanto sou pecador, o quanto cada um de nós aqui somos pecadores, mas clamamos pela sua misericórdia, que o Senhor fale conosco. Que o Senhor use essa pobre criatura aqui para pregar o seu evangelho e falar o que o Senhor deseja falar para essas pessoas nesse dia. Clamamos em nome de Jesus. Amém. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão, grande e vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. O diabo, ele enganou 1/3 dos anjos. Não foi 1/3 dos homens. A gente sabe pela Bíblia que, na verdade, a maioria dos homens vão se perder. Mas Satanás conseguiu enganar a terça parte dos anjos, que são infinitamente mais inteligentes do que a gente. E aí você pode pensar, tá? Eu gostaria de fazer esse raciocínio com vocês. Mas eu estou na igreja, eu estou com Deus, Satanás não vai me enganar. Será que os anjos tinham acesso a Deus? Será que eles estavam alienados de Deus? Os anjos que foram enganados pelo diabo? Eles tinham acesso a Deus. Assim como eu e você temos acesso a Deus. Então, o fato de você falar, eu estou com Deus, eu tenho acesso a Deus, é uma garantia de que você não vai ser enganado? São questionamentos, tá? Depois no final, questionamentos que eu estou fazendo aqui para vocês. A capacidade dele de enganar é muito grande. Vamos para Apocalipse 12, 7. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. E aí, deixa eu ver aqui. No verso 12, aqui Deus falando, né? Por isso festejai, ó céus, e vós os que nele habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então, além do diabo ele querer nos enganar, e ele tem uma capacidade de nos enganar, ele tem urgência em nos enganar. Ele sabe que ele não tem muito tempo. Ele tem pouco tempo. Eu estava vindo para cá com muito medo de chegar atrasado, porque eu ia pregar, não podia chegar atrasado no culto. Eu tinha que deixar um carro que eu tinha alugado lá no aeroporto e vir para cá, e geralmente locadora de carro enrola. E eu fui orando, Senhor, ajuda, por favor. Chegando lá, eu encontrei um rapaz da igreja, daqui. Falou, eu te levo lá na igreja, você vai na igreja, frequenta aqui com a gente. Eu, cara, que legal. Eu estava morrendo de medo, sabe? Pressa para chegar aqui na hora, sabe? Quando você está fazendo uma prova de concurso e falta meia hora e você ainda falta metade para você marcar. É isso, a vida de Satanás é assim, ele sabe que ele tem pouco tempo, ele precisa enganar você. Ele precisa tirar você do céu. Então ele não só tem capacidade, como ele está usando toda a capacidade para enganar você. Vamos para Ezequiel 28, texto clássico, um texto dirigido ao rei de Tiro, mas aí, no meio do texto, fica claro que, na verdade, Deus está dirigindo esse texto a Satanás. E fala de algumas coisas, algumas características de Satanás. Ele começa aqui no verso 3 falando: sim, és mais sábio que Daniel. Não há segredo algum que se possa esconder de ti. Então, mais sábio que Daniel. Daniel era um homem muito sábio. Talvez, só fica atrás de Salomão na Bíblia. E fala que não há segredo que possa esconder de ti, mas será que a gente pode interpretar ao pé da letra? Com certeza, existem segredos que Satanás não sabe, ele não é onisciente. Mas Satanás ele não aprende somente o que você fala. Eu não sei se você já conseguiu captar, conversando com alguém,
que a pessoa está falando, não, eu estou feliz, está tudo bem comigo, mas você vê pela feição dela que ela não está feliz. E tem aqueles cientistas, né, do comportamento, que eles percebem quando alguém está mentindo. A pessoa levantou um pouquinho o ombro aqui, ó, mentiu. Né? Não sei se vocês já assistiram uma série que chama Lie to Me. A temporada 1 é legal, tá? A da 2 em diante já fica meio impróprio para cristãos. Então, uma temporada 1 é legal. Vale a pena assistir. O cara olhava assim, sabia, ó, fulano está mentindo. Pela expressão, porque o músculo no seu, levantou o músculo tal. Agora, você acha que Satanás não sabe essas coisas? É muito difícil esconder as coisas de Satanás. Por isso que você ficar assim, eu vou orar em voz baixa aqui para ele não ouvir. Isso aí esquece, gente, esquece. Tá? Você pode orar em voz alta, não tem problema ele ouvir, não, porque Deus é mais forte. Tá bom? Tá? Ezequiel 28, 12. Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Então, mais uma vez falando que Lúcifer, ele é cheio de sabedoria. Sabedoria e formosura. Ele é sábio, muito sábio. 28, 16. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus. Então, ele fez comércio lá no céu. Mas como assim? Ele estava vendendo alguma coisa? Né? Uma camelô? Será que era isso? Vendendo roupa? Com certeza não é isso, né, gente? O que é comércio? A palavra em hebraico recular, que significa comércio também, mas também merchandising. Sabe vocês já ouviram falar aqueles gatilhos mentais? O pessoal usa no Instagram, né? Aí você vê um cara rolando assim no chão, daí o cara cai no chão, de repente, aí o outro levanta e começa a falar para você, e você fica naquele vídeo que não presta para nada para você, só que você fica vendo aquele vídeo que não interessa para você. O que o cara usou? O cara usou uma técnica para chamar a sua atenção. Aí ele fala, como é que é? Uma coisa que nunca falaram para você, mas agora você vai saber. E aí você, que coisa é essa, né? Você fica naquele vídeo lá. Tem um livro que foi o cara que pesquisou e sistematizou esses gatilhos mentais, chama-se Roberto Cialdini, é um psicólogo famoso aí, chama-se Armas da Persuasão. Lá ele fala de vários gatilhos mentais, como você faz para manipular as pessoas, assim, uma coisa. E Satanás, eu acho que foi ele até que ensinou o cara, entendeu? E ele usava isso lá, né, imagino que ele usava essas coisas tudo com os anjos, ele sabia da psicologia dos anjos. Né? A gente tem os psicólogos aqui que entendem a psicologia humana, ele devia entender muito bem a psicologia dos anjos. E ele então conseguiu enganar a terça parte dos anjos. E aí vamos para João 10:10. Que Deus está falando uma parábola do bom pastor, Jesus falando da parábola do bom pastor, e ele fala do ladrão, que é o oposto dele, que é o diabo. E ele vem somente para roubar, matar e destruir. Satanás, ele quer roubar. Roubar o quê? O que ele quer roubar? Ele quer roubar seu carro? Não, né? Satanás não tem interesse nenhum em roubar seu carro. Ele quer roubar você. Ele quer roubar sua salvação. Matar quem? Você. Não é matar você aqui na terra. Se você estiver salvo, Satanás não ganha nada em matar você aqui na terra. Ele quer que você perca a vida eterna. Ele quer matar você a segunda morte. É o objetivo dele. E destruir. Destruir o quê? Destruir sua vida eterna. Agora, por que Satanás quer destruir você? Acho que é simples, né? Porque ele não pode destruir Deus. Ele não é capaz de destruir Deus. Ele não tem como destruir Deus. Agora, ele sabe que Deus ama você. Ele sabe que Deus sofre se você se perder. Então, o que ele vai fazer? Ele vai fazer com que você se perca. Agora, vamos um pouquinho mais aqui. Vamos agora ir para um outro livro aqui. Gostaria de fazer algumas reflexões sobre patriarcas e profetas. Tá?
de Ellen White. Se tem alguém na internet ou aqui que não sabe quem é Ellen White, ela foi uma profetisa, ela recebeu muitas mensagens de Deus, e Deus mostrou muita coisa para ela, né? Detalhes que não são revelados na Bíblia, ela conta alguns detalhes adicionais, que são muito úteis para nós, e foi uma das fundadoras da nossa igreja. Tá? Então eu vou ler aqui. Falando sobre Lúcifer, no céu, antes dele ser expulso do céu. Ele agia em misterioso segredo, e durante algum tempo escondeu seu propósito real sob a aparência de reverência para com Deus. Começou a insinuar dúvidas com respeito às leis que governam os seres celestiais, dando a entender que, conquanto pudessem as leis ser necessárias para os habitantes dos mundos, não necessitavam de tais restrições os anjos, mais elevados por natureza, pois que sua sabedoria era um guia suficiente. Não eram eles seres que pudessem acarretar desonra a Deus. Todos os seus pensamentos eram santos. Não havia para eles maior possibilidade de errar do que para o próprio Deus. Isso aqui é Lúcifer falando para os anjos. Tá, gente? Ele fala aqui: se este príncipe dos anjos pudesse tão somente alcançar a sua verdadeira e elevada posição, grande bem resultaria para todo o exército do céu, pois era o seu objetivo conseguir liberdade para todos. Então ele tinha uma aparência de reverência a Deus. Ele não era aquela pessoa que, ô fulano, Deus está te enganando, viu? Não. Oh, mas como Deus é maravilhoso, né? Né, Manuel? Oh, a lei de Deus é boa, né? A lei de Deus é boa. E os anjos, é boa. Mas os anjos nunca tinham parado para pensar se a lei de Deus é boa ou ruim. Porque a lei de Deus é a lei de Deus, acabou, eu vou seguir, acabou. Agora, a lei de Deus é boa. E o anjo coloca uma interrogação na cabeça do anjo. Eu imagino, tá? Pelo que Ellen White falou aqui. E ele insinuando dúvidas. E ele elevou a moral dos anjos, falando, ó pessoal, ó, o pessoal lá dos planetas, outros planetas, né? Tá? Essa questão de planetas, Ellen White fala sobre outros planetas, tá? Há vidas também, mas eu não quero entrar nesse assunto aqui agora. Mas as pessoas dos outros planetas, elas precisam da sua lei escrita, né, de seguir. Agora, a gente não precisa, porque é impossível a gente errar. Nós somos santos, por natureza. Aí o anjo, né? Eu imagino, tá? Estou colocando aqui baseado no que ela escreveu, tá? Eu acho que é mesmo, né? Acho que eu não preciso disso aí não. Né? Que você não... A chance de você pecar é tão pequena quanto do próprio Deus. Deus não peca. Você não vai pecar também não. Eu não preciso desse negócio de lei de Deus não. Tá? E ele queria ser o líder, porque quando eu for líder, vocês vão ter liberdade. Vocês não vão precisar mais de ficar vindo aqui todo dia, 6 horas da tarde aqui para adorar a Deus, ficar aqui cantando 1 hora aqui, santo, santo, santo. Se você não vai precisar mais de fazer isso. Se você quiser ir passear lá nos outros planetas, outras galáxias, você vai poder. Ele, Imagino que os anjos ficavam, sabe com aquela interrogação na cabeça, assim, que Satanás falando, Lúcifer falando. Eles nunca tinham ouvido uma mentira, né, gente? Anjo nunca tinha ouvido uma mentira, lá era perfeito. Aí deixa eu continuar aqui. Vou ler mais um parágrafo. Tirando vantagem da amável e leal confiança nele depositada, porque ele era o líder dos anjos, né? Pelos seres santos que estavam sob suas ordens, com tal arte infiltrara em suas mentes a própria desconfiança e descontentamento, que sua participação não foi percebida. Ele conseguiu introduzir a desconfiança dele sem os anjos perceberem. Ele não falou abertamente. É aquela coisa que eu te falei, né? A lei de Deus é boa, né, gente? Né? Lúcifer havia apresentado os propósitos de Deus sob uma luz falsa, interpretando-os mal e torcendo-os, de modo a incitar a dissensão e descontentamento. Astuciosamente, levou os ouvintes a dar expressão aos seus sentimentos. Então eram tais expressões repetidas por ele quando isto servisse aos seus intuitos, como prova de que os anjos não estavam completamente de acordo com o governo de Deus. Então ele ia falando com os anjos,
lançando uma sementinha aqui, uma sementinha ali. Aí o anjo falava, ô Lúcifer, então, mas será que a lei de Deus tem que ser seguida mesmo, né? Eu não sei. Eu acho que, talvez, né, a gente ficar fazendo essas coisas aqui, que a gente faz todo dia, acho que não é legal, não precisa, né? Aí o Lúcifer já ia, o Rafael lá, não sei o nome do anjo lá, Rafael não está gostando não desse negócio de lei de Deus, não. Aí já falando para o outro lá, para o outro anjo. Não está gostando disso, não. Ele, por que será? Aí ele está falando que talvez não precisava de seguir tudo, que a gente não precisa. Mas será que precisa mesmo? Aí já ia para o outro. O outro lá, sei lá, Azael lá, ele não está gostando muito, não. E ia. Mas gente, vamos parar com esse negócio, isso aí não é legal, não. Para com isso aí, esse negócio de ficar duvidando da lei de Deus, não é bom, não. Vamos obedecer. Você consegue ver, cara? É isso aqui que a imagem está falando. Que o cara era uma cobra. Né? Ao mesmo tempo em que, de sua parte, pretendia uma perfeita fidelidade para com Deus, insistia que modificações nas ordens e leis do céu eram necessárias para a estabilidade do governo divino. Assim, enquanto trabalhava para provocar oposição à lei de Deus e infiltrar seu próprio descontentamento na mente dos anjos sob seu mando, ostensivamente estava ele procurando remover o descontentamento e reconciliar anjos desafetos com a ordem do céu. Olha só. José, cara, para com isso, José. Esse negócio aí, essas doutrinas suas aí, cara, larga a mão disso. O José está falando isso. O José está falando isso. Sabe? Ao mesmo tempo em que secretamente fomentava a discórdia e a rebelião, com uma astúcia consumada, fazia parecer como se fosse seu único intuito promover a lealdade e preservar a harmonia e a paz. Que lindo, né? Então, ele conseguiu colocar dúvidas na cabeça dos anjos. Ele apresentou os propósitos de Deus com algumas modificações. Então, ele falava, a lei de Deus tá aqui, mas mudou algumas coisinhas. Talvez não seja bem assim. Né? E ele falava em modificações, porque fala, os anjos estão descontentes, tem que mudar alguma coisa, tem alguma coisa errada aqui no céu, não é possível. Eles estão chateados. E isso é uma prova inequívoca de que tem coisa errada no céu. O que estava de errado no céu? Ele. O problema do céu era ele. Mas ele queria o quê? Mudar as leis. Eu estou falando isso para vocês terem uma ideia, né? Uma ideia de quem que é. De quem que é Satanás, de quem que é Lúcifer. Agora, vamos pegar um pouquinho aqui, deixa eu pegar aqui aqui que eu já li, né, página 11 e 12, tá, do Patriarcas e Profetas. Agora eu vou ler um pouco disso aqui com vocês. Quem já leu? Viagem ao Sobrenatural. É um livro de um testemunho, né, de um rapaz que era militar, e aí ele chegou lá no Canadá, Montreal, e recrutaram ele para fazer parte de uma seita satânica que eles tinham lá. E aí ele teve uma conversa com um sacerdote satanista. Então, eu não sei até que ponto isso aqui é tudo verdade, tá, gente? Porque, na verdade, o diabo é o pai da mentira, então ele podia estar mentindo para ele. Mas ele abre algumas estratégias de Satanás para o Roger Morneau, que é o autor desse livro. E uma das coisas que ele fala é o seguinte: hoje é solenissimamente importante que as gerações vindouras sejam levadas a crer que o mestre e seus espíritos associados não existem. Somente desta maneira poderão governar com êxito os habitantes deste planeta nas décadas que estão pela frente. Se as pessoas não crerem em Satanás, fica muito mais fácil de Satanás enganar essas pessoas. Por quê? Vocês acham que Satanás ele coloca coisas na nossa mente falando, pela voz? Então você está andando na rua, de repente você ouve, você está lá,
olhando o celular, aí você ouve uma voz audível falando, Eric, entra naquele site. Né? Será que é assim que Satanás fala com a gente? Satanás tem alguma maneira, que eu não sei como, tá? De falar com a gente sem usar os nossos 5 sentidos. Ele, não sei como. Porque ele coloca sugestões para nós. Se a gente não souber que ele existe, né, igual a grande maioria não sei, mas uma boa parte da população mundial não crê na existência dele. Fica muito mais fácil controlar ele, as pessoas com controle remoto, as pessoas não creem na existência dele. Então faz todo sentido. Isso que o sacerdote satanista falou para o Roger Morneau. Vamos lá, página 48. Vou ler mais um trechinho para vocês. Quando Roland era o colega dele lá, que estava também na seita satânica com ele, perguntou por que os espíritos estavam gastando tanto tempo para enganar a humanidade, o sacerdote respondeu que cada um que eles conseguissem levar a se desqualificar para ser um membro do reino de Cristo, automaticamente se tornava um membro do reino de Satanás, a ser estabelecido em breve aqui na Terra. Aqueles que desceram à sepultura sob a liderança de Satanás seriam um dia restaurados à vida por ele. Cristo e seus seguidores, continuou ele, elaboraram um plano para dar fim ao grande conflito entre as duas forças, fazendo chover fogo do céu sobre os seus seguidores de Satanás. Mas isto não lhes faria dano, porque os espíritos demoníacos já podem agora dominar o fogo, de maneira que o fogo não tem poder para queimar os seres humanos. Eles usaram como exemplo lá aqueles caras que andam sobre a brasa, não queimam o pé e tal. Mas vocês conseguem ver que ele ilude até os próprios satanistas? Falando, porque se você for pensar assim, se eu for satanista, por que eu vou seguir Satanás? Eu vou ganhar o quê com isso? Eu vou ser destruído com ele, está em Apocalipse 20, lá está claro que ele vai ser destruído. Mas é claro que Satanás fala, não, quando ele chegar para destruir, ele não vai conseguir. Eu já ouvi outras versões, né, que ele vai desistir, e falar, não, tá bom, que Deus é amor, ele é misericordioso, ele vai olhar para o planeta Terra, não, deixa esses caras aí, deixa eles lá, né, com Satanás, todo mundo feliz, vão lá para o céu, com os salvos, deixa os perdidos tudo lá. Eu já ouvi essa versão. Mas é o quê? Ele é o pai da mentira. Tá? Página 48. Deixa eu ler mais uma aqui. Ele falando também. Mas sendo mal interpretado, ele foi forçado a fugir do seu domínio, juntamente com outros espíritos que simpatizaram com ele. Falando de Satanás, que ele foi mal interpretado por Deus. Então ele foi forçado a fugir do céu, sair do céu, porque as pessoas, os anjos, não estavam entendendo ele lá. E aí, a gente tem que ter muito cuidado com Hollywood, né, gente? Não sei se vocês tomam cuidado em assistir filmes, eu tomo muito cuidado. Né, mas tem um filme que se chama Noé, não sei se faz um tempinho já que saiu esse filme aí. Eu lembro que uns amigos meus, né, da igreja, foram assistir, ver o filme de Noé, né? Mas um lixo aquilo lá, do Russell Crowe, ele tinha umas criaturas de pedra lá, né? Qual que era a ideia dessas criaturas de pedra? Elas foram expulsas do céu, porque eles tentaram ajudar Adão. E por tentarem ajudar Adão, Deus tinha proibido, então eles foram expulsos do céu. Mas eles só queriam ajudar Adão, gente. Qual que é o problema de ajudar Adão? Né? E eles ajudaram Noé a construir a arca, porque pensa, como que Noé construiu aquela arca enorme? Foram o quê? Os anjos caídos que ajudaram Noé a construir a arca. Olha como eles são bons. E ajudaram a Noé a proteger a arca contra os invasores, que queriam entrar na arca quando começou a chover. Isso é o que o filme fala. Aí a gente vai ficar assistindo isso aí? Ah, mas eu não acredito. Tá, o que você percebe, você não acredita, mas o que você não percebe, você passa a acreditar sem perceber. Sabia que existe algo, né? Isso aí quem fala muito é psicanálise, Freud, né? Inconsciente. Tem gente que fala subconsciente. Isso existe, tá? Existe, inconsciente. Coisas que a gente aprende inconscientemente e transforma nossos comportamentos.
inconscientemente. Tá? E aí eu queria ler aqui, rapidamente, para vocês, porque eu tenho 5 minutos, só um trecho aqui desse livro. Vale a pena ler, tá, esse livro aqui. Ele é um livro do Clive Staple Lewis, acho que é assim que fala. C.S. Lewis. Ele é o autor daquela série Crônicas de Nárnia, né? E ele escreveu esse livro que é Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. E aí é um diabo mais sênior, dando dicas ao diabo júnior. Ó, aquilo que você fez lá não foi legal. Você tinha que ter feito diferente. E uma das dicas que ele fala é para incentivar o orgulho das pessoas. Tá? Eu vou ler aqui na página 79. 79. Olha só. Ele chama Deus de inimigo, tá? Aqui é o contrário, você está lendo esse livro, ele chama Deus de inimigo. Mas ele falando aqui do homem que ele estava tentando tirar o homem do céu. O objetivo desse diabo júnior era tirar um homem do céu. É como se tem anjo da guarda, tivesse o diabo da guarda, que fica em você o dia inteiro lá tentando tirar você do céu. Aí ele deu essa dica. Ó, pegue-o no momento em que ele estiver bem pobre de espírito e sugira de modo sutil e convincente a seguinte reflexão gratificante. Por Deus, como estou sendo humilde. Sugira isso para ele. E quase imediatamente o orgulho da sua própria humildade irá aparecer. Rapaz, eu sou humilde mesmo, hein, gente? Olha aqui, ó. Nem estou me achando. Né? Se ele perceber o perigo desse pensamento, se ele perceber que ele está sendo orgulhoso por ser humilde, e tentar abafar essa nova forma de orgulho, faça com que ele fique orgulhoso de sua tentativa. Né? E assim por diante, passando pela maior quantidade de estágios, quanto for do seu agrado. Então vocês conseguem ver, isso aqui foi algo que o C.S. Lewis bolou com a inteligência dele, né? Mas imagina as estratégias mesmo do diabo, gente. Então, o que eu quero dizer para vocês, gente, que se você tiver, não sei, talvez vamos ver a pessoa mais inteligente dessa sala aqui. Quanto que tem de QI? 160? Talvez. É o mesmo de Einstein. 160. Não vai te garantir contra ser enganado. Sabe aquelas pessoas que, quando vê alguém pecando, fica com raiva da pessoa? Ai, porque eu queria pecar também, eu não posso. Né? Ele está lá no bar, lá, eu... Né? Tem várias maneiras que a gente pode ser enganado dentro da igreja, sabe? Sabe aquela pessoa que fica falando mal dos outros, porque o outro está usando a roupa curta, o outro fez não sei tal... A gente tem que sentir, na verdade, amor para essas pessoas. E você está crendo nas 28 crenças fundamentais. E está agindo de uma maneira demoníaca dentro da igreja. Vocês conseguem entender que o diabo ele tem uma estratégia para cada um de vocês? Não é assim, uma estratégia para todo mundo aqui dessa sala, igual. Não é. Ele conhece o Clóvis como o Clóvis é. Ele sabe qual é a estratégia para fazer o Clóvis perder o céu. Ele sabe onde pegar no Clóvis. E o Clóvis vai continuar guardando o sábado. Entendeu? Ô Zé, que eu quis não usar você de exemplo, quis usar o Clóvis dessa vez, tá? Me desculpa aí. Mas então assim, eu queria falar aqui a conclusão, como que acabou a vida de William Sidis. Eu comecei falando do William Sidis, história de William Sidis. Com 16 anos, ele foi tentar lecionar em outra faculdade como professor, mas não tinha conexão com os alunos e não era respeitado por sua idade. Então, ele voltou, né, para Harvard lá, para fazer pesquisa e tal. Não conseguiu ser professor. Ele tentou, então, fazer direito. Abandonou o curso de direito no 3º ano. Tornou-se socialista, tá? Não é nada contra socialistas aqui, tá? Se tem socialistas aqui, tá? Não é sobre política minha mensagem.
e foi preso durante protestos contra a Primeira Guerra. Foi preso e internado em um sanatório. Nos últimos 20 anos da sua vida, foi trabalhar em trabalhos braçais. E também foi contador por um tempo, também. E morreu aos 46 anos com hemorragia cerebral. Imagino que ele tinha o objetivo de ser um grande cientista, um prêmio Nobel, talvez ele tinha capacidade para isso. Mas não conseguiu. Um objetivo secular ele não conseguiu. Será que com a nossa inteligência a gente vai conseguir chegar no céu? Se um cara com 210 de QI que seja, não conseguiu nem ser um professor de universidade, porque ele tinha limitações emocionais. Agora, a conclusão de uma segunda história, de Lúcifer. Ele passou 6.000 anos aqui nessa terra sem experimentar o amor. Lúcifer, desde que ele saiu do céu, ele não sabe o que é amar e ser amado. Os demônios seguem ele por interesse, ou por medo. Ele vive a vida enganando os outros. Você já viu pessoas que vivem a vida enganando os outros? Deve ser horrível a vida dessa pessoa. Não consegue falar a verdade. Sabe aquela pessoa que ela não tem por que mentir, mas ela mente mesmo assim. Ela já entrou no modus operandi, assim, que ela só mente. No dia do juízo, todos vão ver que ele estava mentindo. E todo mundo vai ver, cara, você falou que a gente ia estabelecer um reino aqui na terra, agora eu vou ser destruído. Ele sabe que vai chegar nesse dia. E então, finalmente, ele vai ser destruído no lago de fogo. Então a inteligência dele não vai servir para nada, gente. E é uma terceira conclusão aqui para vocês. A conclusão da sua história. Da sua história. Por que Satanás, ele quer tanto te tirar do céu? Porque ele sabe que no dia da ceia, a grande ceia lá, em que estivermos todos reunidos, vai ter uma cadeira lá, com o seu nome. E se você não for para o céu, essa cadeira vai continuar lá, com o seu nome. Ela não vai ser ocupada por outra pessoa. Ela vai ficar vazia. Porque Deus não ama você de maneira coletiva, Ele ama você individualmente. Satanás, ele quer que você não vá para o céu, porque ele quer muito que Deus sofra. E Deus vai sofrer porque Ele ama muito você, se você não estiver lá. Então a nossa inteligência não vale nada contra ele. A única arma contra Satanás que nós temos é a sabedoria de Jesus Cristo, o nosso Senhor. É a única sabedoria, a única inteligência que supera a inteligência dele. Se nós não estivermos unidos com Jesus Cristo, em oração todos os dias, buscando na palavra dele, iluminação, buscando o Espírito Santo todos os dias, nós não vamos conseguir resistir aos enganos de Satanás. Qual foi a última vez que você fez um jejum? É uma pergunta retórica, tá? Gente, a gente precisa de buscar a Deus. Sem o Espírito Santo, a gente não é nada. A gente é um fantoche. Um fantoche na mão do diabo. Último trecho da Bíblia que eu vou ler aqui para vocês, João 6,37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum, lançarei fora. Hoje você tem essa oportunidade. Satanás não tem mais, mas você tem. Busque a Deus com todas as suas forças. Porque só Ele, só agarrado na mão dele, você vai conseguir chegar um dia nas mansões celestiais. Tem alguma música? Não, né? Então vamos colocar em pé, vamos orar. Ó querido Pai, Senhor Jesus, ó Espírito Santo que está aqui entre nós, ó Deus, tenha misericórdia de nós, Senhor. Eu sei que muitos de nós aqui têm dúvidas,
E muitos de nós talvez até tenham certezas em coisas que nós não deveríamos ter. Nos ajude, Senhor, a termos uma fé imbatível no Senhor, mas que a gente duvide de crenças erradas que nós podemos ter dentro de nós, que estejam nos afastando de Ti. Nos ajude a entender o Seu amor, entender a fé que nós deveríamos ter, entender a esperança que nós deveríamos ter no Senhor. Nos ajude a que a gente realmente deseje de todo o nosso coração o Senhor e estar um dia no céu contigo. E nos ajude a termos consciência de que nós não temos força para resistir ao inimigo, mas a bilionésima parte da força que o Senhor tem é suficiente para esmagar a Satanás. Então, por favor, Senhor, dê força para que a gente venha buscar o Senhor cada vez mais e estar seguro em suas mãos. Que nós possamos ter a certeza que estamos em Ti, não porque nós participamos de uma igreja, mas porque nós estamos com a mão firme no Senhor. E que o Senhor, nós estamos junto de Ti. Dê isso para todos nós, nos dê uma semana muito abençoada na Sua presença, nos ajude a andar pertinho do Senhor e termos vários sucessos na nossa vida profissional, familiar, mas principalmente sucesso em estar com o Senhor. Muito obrigado, em nome de Jesus que oramos. Amém.